Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer um estudo diferente, né? Mais um. Hoje, né, eu tinha ficado devendo um estudo do mês, né, de maio, que é o mês das noivas, né? Então, como eu tinha criado, né, eu fiz, no caso, não criado, eu fiz um estudo falando sobre casamento, como escolher essas coisas, e aí eu perdi a folha. Então eu fiz antes do mês de maio. Só que aí eu perdi a folha, né? E aí quando chegou no mês, cadê? Fiquei procurando o mês inteiro e não achei a folha que eu tinha feito. O estudo. Aí, esse mês, eu fiz o outro, eu fiz o mesmo, né, do que eu já tinha escrito, mas não ficou igual, né, porque eu não lembrava do que eu tinha escrito. Eu tinha feito antes com perguntas, né, e dessa vez eu não lembrava o que eu tinha escrito. Então, eu peguei o conteúdo e fiz um novo, só que esse ficou melhor do que o outro, né. Então, hoje a gente vai falar sobre como escolher o seu futuro ou futura pretendente ou namorada, né? O título vai ser Como Escolher a Pessoa Certa. Esse vai ser o título. Esse vai ser o título do estudo desse de hoje. Então, para a gente começar com esse estudo, eu preciso que vocês entendam uma coisa, né? Que o que é amor, né? A gente precisa saber a definição de amor e a definição correta, né? Porque o mundo nos mostra um tipo de amor e Deus nos mostra outro tipo de amor. Então, qual é o amor verdadeiro? E hoje a gente vai aprender sobre isso, né? E na palavra de Deus diz, em João 4, o verso 8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui tem uma primeira definição do que é amor. Então, Deus se define amor. Só que a gente estudando a Bíblia, a gente vê que os 10 mandamentos da lei de Deus também é definido como amor, né? Porque diz amar a Deus e amar ao próximo. Então, o resumo desses dois mandamentos é amar. Então, a lei de Deus, Êxodo 20, é amar. Então, Deus é amor e a lei é amor. E tanto Deus como a lei nos ensina a amar. Então, Deus produz em nós amor e a lei nos ensina a amar do jeito correto de Deus. Então, sabendo disso, né, que a gente vai ver que Deus, ele nos diz o que é amor, né? Ele diz que ele é amor. Deus diz também como é amar, né? Tanto que ele diz ame o seu próximo, né? Como a ti mesmo. Então, primeiro ele diz que você deve amar se você o conhece. Então, se você conhece a Deus, então é natural que você ame. E se você ama, é natural também você obedecer os 10 mandamentos, porque o mandamento é amar. Então, se você não obedece os 10 mandamentos, você não ama, porque Deus diz que quem quebrar um só mandamento já quebrou todos. Por quê? Se a lei é amar e você quebra um mandamento, isso significa que você não está amando, né? Porque toda a lei de Deus nos ensina a amar. Então, ama a Deus sobre todas as coisas, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, se você ama, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai mentir nem cobiçar. Por quê? Porque você ama. Quando a pessoa ama, a pessoa não faz essas coisas, né? Pelo contrário,
A pessoa tá sempre querendo fazer o bem. Mas quando você não ama, o seu interesse é só em si, para si, e tudo gira em torno do eu, né? Então, aí a gente vê a diferença. O mundo nos oferece um amor que é sentimento. E a Bíblia, no caso Deus, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus nos ensina que amor é um princípio, né? É um princípio, né? De escolha. Então, igual no casamento, né? Já que a gente vai falar sobre isso. Então, no casamento, né? O pastor, o padre ou o líder religioso que for casar você, ele vai falar, prometo amar-te, respeitar-te, e sei lá o que lá, todos os dias da minha vida, até que a morte separe. Então, você escolhe amar a pessoa apesar de todas as coisas, seja na tristeza, na dor, no sofrimento, que faz parte, né, da dor, até que a morte o separe. Então, seja na alegria ou na tristeza, você escolheu amar quando você disse sim. Então, o amor é um princípio, né? Por mais que a pessoa esteja velha ou doente, ou sei lá o que aconteceu, você escolheu amar e permanecer com essa pessoa até a morte. Então, esse é o amor de Deus. Então, igual aqui, Deus disse que Deus amou ao mundo de tal maneira. Quando ele diz Deus amou o mundo, ele está se referindo que Deus amou toda a humanidade que está no mundo, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo que nele crê. Então, esse daqui é o verdadeiro amor, tá vendo? Um amor que se entrega completamente sem reservas. É um amor que é puro e total, sem nenhum tipo de reserva. Jesus, quando ele veio por amor, ele fez tudo que podia fazer, e o que ele não podia fazer, ele fez também, né? Porque ele é Deus. Então, ele morreu, né? Para que todos tivessem a oportunidade da salvação. Então, hoje, todos estamos salvos, né? Porque Cristo morreu por todos, mas nem todos vão para o céu. Por quê? Porque não escolheram permanecer vivos, né? Salvos. Mas esse é outro estudo. Então, bora lá. Então, Deus, né? Ele nos ensina a amar, ele diz que ele é amor. Então, a essência de Deus é amor. Ele é o puro amor. Ele diz como você deve amar, né? Então, lá quando você vai... também nos mandamentos, ele ensina, né? 10 formas, não 10 passos para o amor, vamos dizer assim. E quando Jesus veio no Novo Testamento, né? Ele nos ensina na prática o que é amor, como é amor e como Deus nos ama, né? Através dele. Então, o amor, né? Não é um sentimento, é um princípio, tá? O que o mundo oferece como amor é a paixão, né? Que é uma coisa que te deixa meio retardado, né? Meio louco das ideias, você não consegue pensar direito, né? Então, isso é uma paixão, não é amor. Então, muita gente acaba se apaixonando, e aí vai, mora junto ou casa, sei lá, e aí depois que a paixão acaba, pronto, não amo mais. Aí separa. Então, isso daí nunca foi amor, foi paixão. Então, Então, Deus não ama de qualquer jeito, né? O jeito de Deus tem uma sequência correta a se seguir. Então, se você segue a sequência de Deus no amor,
no amor puro, perfeito e verdadeiro, né, você se dá bem. Mas se você não, né, vai pelos ensinamentos de Deus, que é o que a gente vai aprender hoje, né, que a gente vai aprender como escolher a pessoa certa, para você não ter esse tipo de problema, né, BO na sua cabeça. Então, Paulo em Filipenses 2,5 diz: tenham a mesma lógica de pensamento ou comportamento. Em outras Bíblias deve estar com outra palavra diferente, que houve em Cristo Jesus. Então, se você quer amar, né, a Deus, primeiramente, né, porque Deus é amor, Ele vai te dar o amor dele para que você possa se amar e oferecer o amor que já está em você ao próximo, né? Então, Deus, Ele ama a partir da sua santidade, da sua justiça. Isso é muito importante, né? Lembrar que Deus ama também a partir da sua justiça. Então, Deus não é só amor, Deus também é justiça, porque se Deus não fosse justiça, Ele não seria perfeito, né? Porque no amor tem que ter justiça, gente. Se não tiver justiça, só amor não daria certo, né? Porque todo mundo podia fazer qualquer coisa e Deus falar, eu amo você de qualquer jeito. Não, Deus não ama de qualquer jeito, né? Justamente por quê? Porque Ele também é justiça. O amor de Deus é justo, né? E também ama a partir da sua misericórdia e da sua perfeição. Então, o amor, a gente já viu aqui, que provoca um sentimento, mas o amor não é um sentimento, tá? O amor é um princípio, mas provoca sentimento, né? Que é o sentimento de querer estar perto, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Um sentimento de admiração, né? Atenção, desejo. Então, o amor provoca isso, mas o amor não é sentimento, tá, gente? O amor é um princípio. Então, o amor produz desejo, afeição, um sentimento que coloca o outro, aquilo que é amado, como um alvo da profunda admiração, atenção, desejo e um serviço ao objeto do seu amor. Então, quando a gente ama, automaticamente a gente quer fazer alguma coisa pelo próximo, né? Tipo, sei lá, achou um namorado que Deus escolheu. Então, essa pessoa, né, diz que gosta de bolo. Então, por você saber e amar essa pessoa, você vai querer aprender a fazer o bolo que essa pessoa gosta, que é pra deixar essa pessoa feliz. Então, é esse tipo de coisa que acontece. Já na paixão, não. A paixão, a pessoa fica meio lesada. A pessoa só quer fazer tudo exagerado. Né? Se a pessoa fala, eu gosto de bolo, pronto, já vai fazer já bolo, pudim, um monte de coisa. Então, não é assim bagunçado, né? São exemplos bem simples, né? Não necessariamente exatamente assim. Então, Deus diz que o amor existe, né? Porque Ele é o puro amor. Ele diz, ele nos diz quem e o que devemos amar, né? Então, ele diz quem devemos amar? A Deus sobre todas as coisas. E o que devemos amar? Ao próximo, né? Como a ti mesmo. E diz também que... Deus não diz só pra gente amar, né? Tipo, ame. E só, não. Porque Deus também é justiça. Então, você deve amar, mas a justiça de Deus, no caso, seria como se fosse as boas obras, né? Se você ama, então você vai fazer alguma coisa para ajudar a pessoa que você ama, se ela estiver precisando, né? Esse tipo de coisa. Em Lucas 14,
o verso 26. Lucas 14, o verso 26. Está escrito aqui assim, ó. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, o que quer dizer isso? Tipo, se você ama qualquer outra coisa, pessoa que seja acima de Deus, né? Antes de Deus, então você não ama. É isso que Deus está falando. Porque aquele que ama a Deus vai amar da maneira correta o seu próximo. E o que mais, né? Pra gente começar a dar início aqui. Então, aqui eu tinha notado, o amor bíblico é igual a um princípio, né? Um princípio de escolha. Na alegria, na pobreza, até que a morte separe, que eu tinha falado. O amor do mundo é apenas paixão, sentimento carnal. É esse daqui que eu tinha esquecido de falar. Então, o amor de Deus é um princípio, né? Princípio da sabedoria, o temor de Deus. Não, olha lá. O amor é um princípio, certo? É que você escolhe amar a pessoa apesar de todas as coisas que aconteçam de ruim ou de bom, né? Então você escolhe ficar com aquela pessoa até velhinho, mesmo se a pessoa ficar velho, feio, cai nos pedaços, né, balangando tudo, mas você mantém a sua palavra, por quê? Porque você ama a partir de um princípio, não é uma paixão. Já o amor do mundo é uma paixão, é puro sentimentalismo e também desejos, né? É sentimento de desejo carnal, é simplesmente sexo. Então, o amor do mundo, ele só nos leva à prática da prática carnal. Tipo, você vê lá a pessoa super bonita, aí você quer ficar com ela, aí usa a pessoa, depois larga pra lá e arruma outra, né? Que você acha bonita também. Ou bonito, né? Não sei, depende aí do caso aí de vocês que tá assistindo. Então, o amor de Deus oferece a eternidade. O amor do mundo oferece a carne e só aquele instante, né? De prazer. Então, aí você vê a diferença de um amor verdadeiro, que é bíblico, de um amor que é falso, né? Que é a paixão, sentimentalismo, que é pura carnosidade. Você nem se existe essa palavra, mas tudo bem. Sabendo disso, agora vamos lá. Que agora você vai aprender a escolher a pessoa certa, né? Pra você namorar ou casar, não sei aí como é que tá a sua vida. Então, bora lá. Sabendo disso, né? Que homens, né? Você nunca deve escolher na sua vida. Jamais, se você ver, sai correndo, né? Viciado em pornografia. Então, uma pessoa, um homem, seja homem ou mulher que seja viciado em pornografia, você jamais deve se envolver com uma pessoa dessa. Por quê? A pornografia tem a sua prima, que se chama masturbação. Então, e a masturbação leva à impotência, né, sexual, seja do homem ou da mulher. Por quê? Porque conforme a pessoa, né, assiste as pornografias aí da vida, né, seja por vídeo, sei lá como é que funciona, vê, né, porque tem gente que assiste computador, celular, então não sei como é que funciona. Tem lugar que a pessoa vai e vê, né, ao vivo. Então, né, não sei da onde você está me assistindo, mas isso acontece. Aí o que acontece? A pessoa que é viciada em pornografia, ela fica
guardada aquela memória no cérebro, no inconsciente, no consciente, inconsciente. Eu sei que fica gravado lá no inconsciente da pessoa, né, no cérebro. E aí, quando essa pessoa, se ela for casada, né, não sei, e tiver um relacionamento com o seu cônjuge, automaticamente o cérebro vai trazer a informação do que ela viu e vai estar, tipo, né, com a pessoa, o seu cônjuge ali, e vai trazer essa lembrança do que ela viu. Então, na mente dela, como não está acontecendo exatamente igual ela viu no vídeo, ou sei lá onde que viu, pra essa pessoa vai ficar uma coisa chata, né? Não vai ser legal. Então, isso é algo horrível, né? Então, você deve fugir de pessoa que tem o vício em pornografia. Porque automaticamente da pornografia ela vai para masturbação e depois a impotência. E aí essa pessoa vai o quê? Ter que usar remédio. E depois disso é só, né? Já viu. E o que mais? O preguiçoso, gente. Você jamais deve se envolver com um homem preguiçoso, né? Eu vou falar da mulher também, mas agora é só de homem, a gente pular. Brincadeira. Homem preguiçoso. Então, primeiro, homem viciado em pornografia, jamais. Homem preguiçoso também não. Por quê? O homem que você tiver, era um homem que você tiver um sustentar, ele vai te... Tá bom, eu tinha escrito aqui, mas escrevi errado. Eu pensei e escrevi errado. Então, o homem preguiçoso é o seguinte. O homem, quando ele se casa, que ele é preguiçoso, ele não vai te sustentar, né? Seja você ou a sua família, se você já tiver filhos. Então, não vai te sustentar, né? Como Deus manda na Bíblia. Então, não vai te sustentar e o pior ainda, vai te trair porque ele não te sustenta. Então, ele automaticamente não vai te respeitar, tá? Terceiro, imaturo. Então, você deve correr de homem imaturo. Por quê? Porque o homem que ainda não se desligou do cordão umbilical, né? Dá ruim, né? Então, são homens que vivem, né, debaixo da saia da mãe, né? Tudo é a mamãezinha, corre para a mamãezinha, porque a mamãezinha resolve. Se a mamãezinha aprovar, tá aprovado, mas se a mãe não aprovar, não tá aprovado, entendeu? Então, homem imaturo, jamais você deve se envolver com um homem imaturo. Homem prepotente, também jamais você deve se envolver com um homem prepotente. Quase que não sai. Que não sabe oferecer a glória, né? Tipo, que não glorifica a Deus no seu casamento. O homem prepotente, ele jamais vai oferecer a glória, né? Tipo, tudo é ele. E que mais? Sim, quinto, né? O homem individualista, que não aprendeu a repartir a vida com outra pessoa. Então, é o homem que tudo que ele recebe ou tudo que ele tem é só dele, né? Não existe mulher, não existe filhos, é tudo só dele. Então, ele merece viajar, ele merece ser feliz, ele merece roupas novas e bonitas, ele merece, né, ter o cabelo bem arrumado. Então, ele sempre vai merecer acima de todos da sua família. Então, homem individualista, jamais. Sexto, homem conquistador, né? Então, é aquele homem que tá sempre curtindo as outras mulheres no Face, no Instagram, no, sei lá, Twitter, não sei, nas redes sociais. Pronto.
Então, esse homem conquistador, ele vai estar sempre curtindo mulheres de fora, né? A própria mulher ele não curte. Então, ele vai estar sempre curtindo as mulheres de fora. Então, esse tipo de homem conquistador é um traidor, né? Ele já é um traidor. Porque quando um homem ele curte outra pessoa além além, né, da sua própria esposa, ele não ama nem a ele mesmo, nem a própria esposa, ele não ama ninguém, né? Então, homem conquistador é fato de traição, tá? E, né, ele tem esse, como falam? Como que fala o nome? Ele gosta de receber atenção, ele gosta de ser o galã da história. Então, por isso ele tem que conquistar para ser o galã da história. Pode estar numa festa, mas ele tem que ser o galã da festa, entendeu? Então, ele vai fazer brincadeirinha para arrancar sorriso, né? Ser descontraído, chamando atenção, por quê? Ele precisa ser notado, né? Porque ele é o conquistador. E o que isso nos indica? Baixa autoestima. Então, o conquistador, ele tem uma baixa autoestima muito grande, por isso ele vive, né, chamando a atenção dos outros para que os outros o notem, né? É aquele, eu te elogio para você olhar para mim, ou eu faço uma gracinha para que você me note. Então, ele tem a baixa autoestima. Então, o conquistador, ele sempre vai trair. O impulsivo, né, não vai controlar a mão dele para te bater, né? Porque ele é impulsivo. Então, se ele é impulsivo, ele vai ser impulsivo em todas as áreas, né? Tudo para ele aqui e agora. Se ele sentiu vontade, ele vai lá e faz, né? Então, ele é impulsivo. Então, se ele tiver que gastar um dinheiro absurdo para comprar um presente para a amante, por exemplo, ele vai comprar e depois ele vai mentir para a pessoa, né, a esposa, sei lá, inventando uma coisa nada a ver, né, porque ele é impulsivo, ele não consegue se controlar a si mesmo, né? Então, homem impossível, jamais. E tem o implicante, né? O homem implicante, jamais, gente, também. É aquele que fica observando o que você faz de errado para ficar apontando para você o que você faz, né? Ou se alguém estiver do lado, né? Ele vai ficar, tipo, ai, você viu que pé feio, não sei o quê? Olha lá da menina, não sei o quê. Ele vai estar sempre achando alguma coisa para poder ficar apontando o dedo. Então, esse é o implicante. Então, jamais fique com um homem assim. Então, tipo, se for um homem casado, ele vai olhar para as mulheres dos outros, né, que provavelmente ele acha bonita, mas vai achar um defeito nessa mulher, né, que é para você não ficar suspeitando, sei lá. Aí vai falar, olha que pé feio dessa menina, você viu? O seu pé é mais bonito, sei lá, ou nem isso, né, só vai falar, pé feio, né, pé grande, né, lá, tipo, Titanic, vai ficar fazendo piadinhas, né, de mau gosto. Pra você também notar ele, né? E o que? O desonesto. Gente, o desonesto também, né? Não chega, nem olha, nem passa perto de um desonesto. Por quê? Quem mente, né? Rouba. E quem rouba, mata. E quem mata, se mata, né? Porque essa é a inclinação, né, da pessoa que é desonesta. Então, o homem desonesto, jamais. Porque ele sempre vai mentir em todas as áreas. Seja em dinheiro, né, que gastou, que não gastou, ele vai mentir. Se ele precisar sair na padaria, ele vai mentir.
Então, tudo ele vai arrumar um jeito de mentir para você. Então, homem desonesto jamais. O 10º e o último, né? Que senão vai ficar aqui até, né? Então, homem sem compromisso com Deus. Esse é o mais importante de todos, né? Conforme a gente for estudando, a gente vai ver isso daqui de novo. O homem sem compromisso com Deus. Então, se ele não tiver um compromisso com Deus, ele não terá compromisso com você. Então, porque se ele não é fiel a Deus, ele também não vai ser fiel a você. Se ele não tiver lealdade a Deus, ele também não vai ser leal a você. Então, esse é o primeiro e o principal, né? Que você deve correr e fugir na hora. Primeira coisa que você tem que perguntar: você tem compromisso com Deus? Né? E que compromisso é esse, gente? Não é só ir na igreja. A pessoa também precisa devolver os dízimos e as ofertas, porque a oferta é santíssima a Deus. O dízimo é santo, mas a oferta é santíssima. Então, dízimo e oferta é o pacto que ele deve ter com Deus, né? E não só isso, né? Mas esse já é uns princípios que você deve já ter na sua mente. Assim, tem que ser automático, né? Assim conheceu, você tem compromisso com Deus, não sei o quê, né? Como que não quer nada, mas querendo. Então já fica aí de alerta. Esse é o principal dos 10, esse é o principal. Se o homem não tiver compromisso com Deus, foge, né? Agora a gente vai falar das mulheres. Das mulheres, é isso aí. Só que das mulheres só tem 8, tá? Mulheres com quem você não deve se casar. Então, feministas. Mulher feminista jamais. Porque ela vai estar sempre querendo ser aquilo que ela não é, né? E tipo, mulher feminista não é homem, mas quer ter os direitos de homem, né? Então, cada um, né, pelo conceito bíblico, né, deixando bem claro, cada um tem o seu lugar, né, no mundo. Se você é homem, você tem o seu lugar no mundo. E se você é mulher, você tem o seu lugar no mundo. Então, um não deve querer o lugar do outro, porque isso sempre dá ruim, né? Então, você nasceu homem, você deve cumprir o seu papel de homem. Você nasceu mulher, você deve cumprir o seu papel de mulher. Simples assim. Então, feminista, jamais. Passiva, né? Aquelas mulheres que tá sempre dizendo sim, 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 sim. É sim pra tudo, né? Não tem opinião própria, né? Então, no relacionamento é preciso que haja atitude. Então, a passiva, ela nunca vai ter atitude. Ela vai sempre concordar para não ter nenhum tipo de atrito, sei lá. Então, a passiva, ela sempre vai dizer sim. Então, ela não tem atitude. Em alguns, e no relacionamento tem que ter atitude, né? E dominadora. Você nunca deve se casar com a dominadora, porque ela vai engolir seu espaço. Seja na sua casa, né? Ou, sei lá, na vida. Então, a mulher dominadora, jamais, porque ela vai engolir o seu lugar. Ela vai querer fazer tudo, né? Que no caso você deveria fazer. A vaidosa demais, né? Porque a mulher deve ter um pouco de vaidade, sim, para se cuidar, né? Lavar cabelo, pintar o cabelo, né? Se precisar, né? Igual aqui, ó. Nós pinta cabelo, né? Fica melhorzinha, né? Então, tipo, cortar a unha, né? Higiene. Então, a mulher precisa ter vaidade, mas não demais. Aqui a gente tá falando da vaidosa demais, né? Então, toda mulher vaidosa demais, né, que tá acima do normal, ela tem um excesso, né? Ela revela, no caso, um excesso de falta. Então, falta alguma coisa nela que ela supre com a vaidade, né?
Então, tipo, ela já tá toda bonita, mas ela sempre vai achar algo que precisa de mais. Então, mais silicone, mais silicone na bunda, mais enxerto, mais botox, mais mega hair, mais unha gigantesca, né? Mais, sei lá, strass na unha para ficar chamando mais atenção. Então ela quer sempre mais, mais, seja mais atenção, né? Então a vaidosa, ela sempre, no caso a vaidosa demais, ela revela um excesso de falta, né? E aquilo, né? Vai chegar um ponto que nem você vai conseguir preencher esse excesso de falta. Então, jamais deve se casar com alguém que é vaidosa demais. Ela vai torrar seu dinheiro. Então, a mulher agressiva, né? Jamais também, porque tudo ela vai se resolver no tapa, no xingão. Vai fazer aquele barraco que vai te envergonhar, né? E seus amigos ainda vai tirar uma com a sua cara. A mulher relaxada, que é a mulher que, tipo, né, se quiser tomar banho, se não quiser não toma, lava a louça, talvez, se eu quiser, deixa lá os panos tudo bagunçado, roupa suja, com roupa limpa dentro do guarda-roupa, não lava as roupas, essas coisas. Então, a mulher relaxada jamais, né? Porque ninguém gosta de chegar em casa e a casa tá aquela baderna, né? Sujeira, mau cheiro, essas coisas. Então, não dá certo. A mulher ansiosa, né? Tá sempre correndo atrás de coisas que nunca vai ter, né? Então, a mulher ansiosa também não dá certo, gente. Ela vai comer o teu juízo. Que ela vai estar sempre correndo atrás de coisas que ela não vai ter. E a ciumenta, né? Deus diz que no verdadeiro amor não há ciúmes, né? Então, a mulher ciumenta também foge, né? Porque a mulher ciumenta, ela vai achar que você tá aprontando a todo instante. Muitas vezes, né, a pessoa até tá. Mas, no caso da mulher ciumenta, você não tá, mas ela tá achando que você tá. Então, a possibilidade dela te trair é maior, né? Porque ela acha que você está fazendo o que você não está fazendo. E por ela achar, ela vai lá e faz. Né? Situações. Então, tem gente que diz que estar sozinha é ruim, mas ter a pessoa errada do lado é 1000 vezes pior, não é verdade? Porque tem gente que não suporta ficar sozinho, né? Tem que estar sempre com alguém. Tipo, acabou de terminar hoje, pois hoje mesmo já arrumou outra pra pôr no lugar. Ou nem esperou terminar, né? Antes mesmo disso, já colocou outra pessoa no lugar. Então, é melhor estar sozinho, né? Porque tá escrito aqui, estar sozinho é ruim, mas ter a pessoa errada do lado é 1000 vezes pior. Então, tem gente que fala que é encalhada, né? Fala, ah, você tá encalhada, não sei o que lá. Mas encalhada não é aquele que não casou, né? Encalhada é aquele que casou com a pessoa errada e tá lá presa com aquele troço, né? Então, cadê? Encalhada é quem casou com a pessoa errada e agora precisa conviver com ela, né? Grava aí essa daí. Porque tem gente que fica chamando as, né, mulheres geralmente, falando que, você tá encalhada, não sei o que lá, não arruma namorado, não casa, blá, blá, blá. Aí vai, tá encalhada, vai ficar pra titia, não sei o que. Aí você, manda uma dessa daqui pra elas, ó. Encalhada é quem casou com a pessoa errada e agora precisa conviver com ele. Ela engole essa, né? Então, só pode dar o devido valor a alguém quem conhece o valor de si
mesmo. Então, você precisa conhecer o seu valor para poder se dar valor e não aceitar qualquer coisa na sua vida ou na vida da sua família, né? Se você já tiver filhos e estiver solteiro. Então, com base nisso, agora a gente vai falar, né, um pouquinho mais sobre como escolher a pessoa certa. Eita, Laia, já deu 40 minutos. Mas bora lá que o assunto é bom. Vamos lá. Então, para você escolher a pessoa certa, primeira coisa da lista, Deus, né? Você precisa orar a Deus para que Deus mostre ou traga até você a pessoa que ele escolheu para você. Então, primeira coisa é Deus. Segunda coisa, planejamento, né? Saiba o que você quer. Então, se você quer namorado, casar, sei lá, você deve ter planejadinho como você quer essa pessoa, né? E aí, com base com o que a gente já viu de homem que não se deve nem pensar, né? Você já começa a fazer a sua listinha. Ele tem que ser loiro, moreno, ruivo, olho azul, verde, amarelo, né? Faz a sua listinha. Você precisa ter, né, a pessoa definida na sua mente para que Deus possa, né, dar uma mãozinha aí para você. Então, 3, execute e faça, né? Que é o que eu acabei de falar, né? Fazer sua listinha para você saber exatamente o que você quer, né, num homem. Né? Igual tem gente que tem um excelente pai e quer que seja igual ao pai, né? Mas não necessariamente visualmente falando, né? Mas as características do pai. Então, se for assim, eu quero as características de Jesus. E o que mais? 4, respeite a sequência proposta por Deus. Então, se Deus disse que você deve ter sexo após o casamento, então obedeça, né? Porque se você tem o sexo antes do casamento, a possibilidade dessa pessoa te trair cresce, viu? Por quê? Porque se essa pessoa não te ama, né? Porque se faz isso antes é porque a pessoa não ama você. Já fica aí o alerta. Então, e não respeita, né? Tem outro alerta. Porque se amasse e respeitasse, não faria. Ia esperar, né? O momento certo após o casamento. Já fica aí a dica. E se você fizer, já saiba e tenha consciência de que a partir do momento que um homem e uma mulher não obedecem a Deus e tem o sexo antes do casamento, a legalidade que você dá é para o diabo. Então, o diabo ele vai sempre agir nessa parte da sua vida. Então, não adianta desobedecer. Obedeça a Deus que dá bom, né? Então, fazer o sexo antes do casamento, jamais. Então, respeite a sequência proposta por Deus, né? O quinto, né? Você lembra do exemplo de Jacó, que ele fez o seu compromisso primeiro com Deus e depois ele encontrou a esposa. Então, que compromisso foi esse que Jacó fez? Dízimo e oferta. Ele disse antes, ele não tinha nem dinheiro, né? Para você ver. O dízimo e oferta não é uma coisa de condição financeira, tá? É coisa de cabeça, né? Sabedoria. Então, antes mesmo dele ter dinheiro, Jacó, né? Que ele saiu correndo lá, porque ia ser morto por Esaú, o irmão dele, né? Que ele enganou. Então, ele saiu sem nada. Então, aí quando ele tava indo lá para casa do tio, ele fez oração e fez um compromisso com Deus que ele daria o dízimo e a oferta de tudo que ele recebesse, né, de Deus. Então,
quinta dica é essa, né? O homem, ele precisa ter o compromisso com Deus. Sexto, antes de casar ou namorar, já tem que saber seu compromisso com Deus. Então, a namorada, né, já precisa saber. Tipo, se você já tem o costume, já é algo natural da sua família, tirar o dízimo e oferta, você deve falar para essa pessoa, porque nem toda pessoa aceita isso, tá? Então, se você já tem esse compromisso com Deus de dar o dízimo e oferta de tudo que você recebe, a outra pessoa precisa já saber no namoro, né? Porque depois casar, se a pessoa não aceitar, vai dar briga. E se você não falar antes, vai dar briga, porque ela vai cobrar. Por que você não falou antes que eu nem tinha casado? Né? Já vai surtar. E aí, o sétimo. A namorada ou namorado precisa ser parceira ou parceiro e concordar, se não esquece, né? Corre enquanto dá tempo. Então, é aquilo que eu falei. Você, no namoro, você já deve falar o seu compromisso que você já tem. Seja com Deus ou com outra coisa, né? Seja, sei lá, tá pagando uma dívida. Então, a pessoa precisa saber, você precisa dizer os seus compromissos que você já tem antes mesmo, né, de casar. Então, no namoro, você já tem que já esclarecer todas essas coisas. Se ela vai aceitar, se não vai aceitar, se ele aceita ou não esse pacto com Deus, né? 8. Peça a opinião ou ajuda de seus pais, né? Como exemplo de Isaac, né? Que pediu ajuda, né? Para avaliar o caráter da pessoa. Então, Isaac, ele pediu ajuda pro seu pai para que escolhesse uma esposa para ele, né? Que era a Rebeca. E aí, Abraão mandou um servo lá encontrar, né? Na família, no povo deles mesmos, né? O povo de Deus, achar uma esposa no meio do próprio povo. Então, aí o servo foi, fez a oração e achou Rebeca. Então, aí, se você tem um pai sábio ou uma mãe sábia, você pede ajuda. Se você não tem, você pede ajuda de alguém mais próximo que tenha sabedoria, né? Não só inteligência, mas sabedoria, que é o principal. Porque você deve avaliar o caráter, porque se você já está apaixonado, você não vai enxergar o caráter dessa pessoa. Você só vai ver o exterior, né? A beleza bonitinha, tururu, bonitinho, ela tá com o corpinho sarado, né? Mas aquilo não dura para sempre, mas o caráter dura. Conheça a história de fidelidade dessa pessoa com Deus. Enfim, conheça a história de vida dos pais e o comportamento como filho. Então, você deve avaliar essas coisas, né? Conhecer a história de fidelidade dessa pessoa com Deus, né? Se ela realmente cumpre com os dízimos e a oferta que essa pessoa firmou o compromisso com Deus. Deve observar como essa pessoa trata os pais e deve observar também como o filho trata os pais. No caso, os pais tratam os filhos e os filhos tratam os pais. No caso, você observe e avalia bem a família, como que é esse relacionamento entre família, porque do mesmo jeito que é na família, ele vai trazer isso para a sua. Então, fique esperto. 10º lugar, veja se a pessoa é responsável e fiel. Por quê? Se ela for fiel a Deus, ela será fiel a você. 11. Como saber se estou pronto para casar, né? Ou namorar. Como é que eu sei? Ela precisa dar mostra de fidelidade a Deus,
né? Sempre Deus em primeiro lugar, gente. Eu vou sempre falar aqui Deus, Deus, Deus. Porque sempre vai ser Deus em primeiro. Se Deus não estiver em primeiro, já deu ruim. Nem avança. Então, precisa dar mostra de fidelidade com Deus. Seja no dízimo, oferta ou no que mais tiver relacionado com Deus, que essa pessoa se comprometeu, observe. Essa pessoa também precisa ser responsável e tirar do seu dinheiro o dízimo e oferta para devolver e entregar a Deus. Essa pessoa está demonstrando responsabilidade. A gente vê um ato tão simples, né, de tirar dízimo e oferta, mas isso a pessoa está mostrando responsabilidade, né? Ela sabe administrar para tirar o dízimo e oferta sem ficar faltando para ela durante todo o mês. Então, tá mostrando responsabilidade ao entregar o dízimo e oferta. Também tá demonstrando honestidade e também a capacidade dela de administrar a sua vida financeira e a sua vida familiar, né? E 12, a fidelidade financeira leva a infidelidade financeira leva a todos os tipos de infidelidade. Então, se a pessoa não consegue ser fiel a Deus no dízimo e oferta, pode ter certeza que na vida ela vai ser infiel em todos os sentidos. Então, vai ser infiel roubando dinheiro de você, vai ser infiel não pagando as contas e deixando para você pagar a conta. Então, ela vai ser infiel em tudo, vai te trair, né? E vai ser uma miséria a sua vida. Então, não fique com uma pessoa que é assim. Então, observe bem como a pessoa é fiel a Deus. O que mais? A pessoa tem que ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ela está mostrando, né? Quando a pessoa é fiel nos dízimos e nas ofertas, ela está mostrando que é uma pessoa sábia, né? Ela tem sabedoria para administrar. Ela é uma pessoa organizada, porque ela sempre já fez a conta antes de mesmo começar a gastar aquilo que restou, né? Após tirar o dízimo e oferta. E também é uma pessoa prudente, ela sempre avalia antes de fazer alguma coisa, porque ela já sabe o pacto que tem com Deus. Então, uma pessoa que fez um pacto com Deus expressa em sua organização orçamentária, que vai ser refletido nos outros aspectos fundamentais da vida. Então, a pessoa deve ter uma poupança. Olha aí outra dica. A pessoa precisa ter uma poupança. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade, né? Não é de recurso. A pessoa deve trabalhar. Então, se você quer casar com alguém, a pessoa precisa ser trabalhador, né? Lembra do preguiçoso que a gente viu? Então, não pode ser preguiçoso. Ela deve trabalhar. Porque o trabalho, ele como eu falo? Desenvolve o caráter do ser humano. Então, quem não trabalha não tem o caráter desenvolvido. Então, Deus criou o trabalho antes do pecado, né? Que ele estava ainda no jardim do Éden, tinha acabado de criar Adão, e disse para Adão: Adão, agora você tem um trabalho. Você vai dar nome a todos os seres vivos, né? Que existe aqui no jardim, do jardim. Então, Adão, assim que ele nasceu, já foi trabalhar. Então, a pessoa deve sempre fazer o seu melhor, né? Tá lá em Eclesiastes 9:10. E também ser diligente e excelente, né? Como José, né? Em tudo que José fazia, ele entregava a excelência, né? Do seu desempenho e trabalho. Também deve
deve escolher... e aqui. Se você tiver em algum momento uma dúvida de ficar com uma pessoa inteligente ou íntegra, escolha pela integridade, tá? Porque a integridade, ela permanece. Já a inteligência, nem sempre que a pessoa pode começar, sei lá, vai ter Alzheimer, né? Nunca se sabe. Mas melhor a integridade do que a inteligência, tá? E aqui já estamos terminando, né? Os dois precisam ter a mesma fé. O que é isso? Acreditar nas mesmas coisas. E precisa ser da mesma religião ou da mesma igreja, né? No caso da mesma igreja, que é para ir junto para a igreja. Se não for da mesma igreja, então um vai ter que se deslocar e ir junto, gente. Não dá, né? Porque se quer namorar e depois casar, alguém vai ter que fazer uma escolha de deixar de ir na igreja que frequenta para ir na igreja do outro, né? Isso é fato. Então, da mesma fé. Então, se você, tipo, deixa eu ver, um pentecostal, então a pessoa precisa ser da pentecostal também. Se você é presbiteriana, então a outra pessoa precisa ser presbiteriana, porque os dois têm a mesma fé. Então, acredita nas mesmas coisas, acredita na doutrina da igreja. Então, se você é adventista, mas escolhe ficar com, sei lá, um católico, ou um pentecostal, ou, sei lá, espírita, não sei, não vai dar certo, né? Porque a adventista acredita numa coisa e o espírita acredita em outra, né? Não vai dar certo. Então, quando tiver assunto de religião, ou até nem precisa ter, né? Vai sempre dar briga. Então, a gente já tem briga sem mesmo ter todas essas coisas, então é melhor evitar, né? Não é questão de preconceito, é questão de que a Bíblia diz isso e a palavra de Deus é a verdade. Ponto. Né? Então, os dois precisam ser da mesma fé, da mesma religião, da mesma igreja, né? Porque é o resultado. Porque quando casa, os dois vai ter que ir para a mesma igreja, então, da mesma igreja. Os dois devem ser adultos e maduros, o suficiente para pesar cuidadosamente todas as chances para a felicidade, né? Para serem felizes. Então, a pessoa, quando quer, né, um relacionamento, ela precisa ser adulto e maduro o suficiente para calcular, né, se realmente tem chance de serem felizes ou não. Os dois devem ser compatíveis. Sim, compatíveis. Como assim? Tipo, né, um exemplo. A mentalidade igual. Então, tem adulto que é anormal. O anormal, ele é acima da média, tipo um Einstein da vida, né? Super inteligente, intelectual e blá blá blá. Tem o normal, que é aquele adulto mediano que tá, tipo, né, na média. E tem o retardado. O adulto retardado é aquele que ele não acompanhou, né, mentalmente a sua idade. Então, por isso que hoje o que mais tem é isso, retardado mesmo. Gente, adulto retardado. Por quê? Eles crescem e aí quando chega uma certa idade, eles começam a agir como se fossem adolescentes. Então, quer empinar pipa na rua, quer brincar de videogame com 30, 40 anos nas costas, quer brincar de videogame, quer o quê? Quer fazer as brincadeirinhas de adolescente, quer sair pegando as menininhas,
e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Então, são adultos retardados, né? A mentalidade não acompanhou a idade que tem. Que mais? Exemplo. Então, um exemplo. Se você é rico, você deve ser compatível. Então, você deve casar com alguém rico, né? Da mesma aquisição financeira, né? Para não ter um desequilíbrio ali. E não é questão de preconceito, tá, gente? Isso daqui é ciência de Deus, né? Então, vai por Deus que dá bom. Não é verdade? E o que mais? É igual, um exemplo, né? Uma mulher refinada que casa com um homem que é retardado, né? Um adulto retardado, vai dar ruim. Vai acabar separando. Porque a mulher intelectual, a mulher refinada, não vai ter assunto para lidar com uma criança de 40 anos, né? Se vocês me entendem. Então, uma mulher refinada, ela precisa procurar alguém que seja um homem intelectual, né? Então, uma mulher refinada, ela vai procurar alguém que seja adulto anormal, né? Porque ele precisa ser intelectual. Não necessariamente também é anormal, mas tem que ter um grau de conhecimento acima do dela. Ou pelo menos, né, na mesma linha ali que ela. Então, precisa ser compatíveis. E cadê? A mulher deve saber como educar os seus filhos nos aspectos práticos da vida, como cuidados do lar, né, com os dentes, além de princípios de higiene e etc. Então, se você, né, que é o caso que a gente viu aqui, o caso da mulher relaxada, né? Se você casa com uma mulher relaxada, a mulher não vai ensinar esses princípios aqui de higiene, né, para os seus filhos. Então, né, vai dar ruim. Então, a mulher precisa saber educar. O que mais? Marido e mulher devem manter sua própria individualidade. Então, a mulher não deve ser uma máquina dirigida pela vontade do seu marido, né? Então, fica aí a dica, né? Não é porque o marido é pastor, né? Que você deve obedecer tudo o que ele diz. Você deve obedecer a palavra de Deus, que veio de Deus, por meio do Espírito Santo, através, usado pelo homem, né? No caso. Não sei se eu expliquei direito. Mas vocês entenderam, né? Que o homem escreveu, mas foi guiado pelo Espírito Santo. Então, antes, né? Por isso que sempre primeiro Deus, gente. Põe na cabeça isso. Primeiro Deus, né? Por mais que a pessoa tenha um marido pastor ou líder religioso, você jamais deve obedecer, né? Somente à vontade do seu marido. Se a vontade do seu marido não estiver de acordo com a palavra de Deus, né, não obedeça, porque primeiro Deus, depois o homem. Então, para isso, você deve estudar a Bíblia, porque se o seu marido falar alguma coisa que está incorreta aos olhos de Deus, você vai ter como argumentar, né, e refutar a vontade dele. E 6, poligamia jamais, né? Deus criou homem e mulher, né? Em Gênesis. Não foi homem e mulheres, ou não foi mulher e homens, né? Poligamia jamais. 7º e último, mulher e marido, ou marido e mulher, devem praticar o amor sexual sem excesso, né? Então, não deve haver excesso, mas também não deve ter falta após o casamento. É igual assim. Deus fala para você não ter sexo antes do casamento.
Mas depois do casamento você não deve não fazer, né? Porque assim, antes você não deve, mas depois que casou você deve. Então não deve ter falta, mas também não deve ter excesso, entendeu? Então é isso, a mensagem de hoje já deu 1h04, né? E falei tudo. Espero que tenha ajudado alguém que, né, esteja indecisa ou não sabe como, né, biblicamente achar a pessoa certa. Então, que esse vídeo sirva para honra e glória de Deus e te ajude a encontrar a pessoa certa, né, em nome de Jesus. E essa mensagem de hoje, Deus abençoe, um beijo e até a próxima.